Bom, pessoal, hoje eu vou reagir aqui a um vídeo que mostra o porquê eu, um grande homem, estou ficando para trás. Porque nós, grandes homens, estamos ficando para trás, certo? Porque que the crisis, ou seja, a crise em livre tradução, nos jovens homens, nos jovens do sexo masculino, está sendo ignorada, cara. Está sendo ignorada. Não tem absolutamente ninguém falando sobre isso, certo? Eu tô aqui reagindo a esse videozinho. Bom, se vocês, deixa eu ver se tem uma faixa de áudio em português aqui. Ia ser muito bom. Português. Boa. Isso aí. Para que a gente respeite aqui as idiosincrasias do nosso país. Certo? Mesmo que eu ache um absurdo, como eu posso dizer, né? Não ter um vídeo de boa qualidade sobre isso aqui no Brasil. Porque as pessoas só ficam repetindo a mesma coisa, mas os vídeos são meio sem graça. Eu não assisti esse vídeo aqui ainda. Mas justamente por ser americano, eu já pressuponho, contém ironia, tá? Que o vídeo seja bom. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu preciso aprender sobre isso. Imagine isso, um jovem adulto fora de forma, morando no porão da casa da mãe, comendo junk food, jogando videogame. Esse sou exatamente eu. Menos a parte de jogando videogame, claro. E menos a parte de morando no porão da minha mãe. Mas um jovem comendo junk food. Isso é. Isso virou uma coisa desde que eu falei que eu vou começar meu booking. E tendo um emprego de baixa renda. Por muito Eu não tenho um emprego. Então, até aí, este sujeito está melhor do que eu. Mas eu estudo, tá? Só pra deixar claro aqui que a brincadeira é só uma brincadeira. Eu estudo feito um cavalo aqui pra conseguir ser médico. Mas até aí, vamos lá. tempo, isso foi um alívio cômico na cultura popular. Que pessoa de 30 anos que se preze teria uma vida assim? Ele é obviamente um perdedor que não tenta na vida. Então podemos rir desse personagem para nos sentirmos melhor. 25 anos Eu atrás, acho que absolutamente ninguém nunca riu desse personagem. Acho que esse personagem foi um personagem absolutamente não risível. Absolutamente destituído de qualquer capacidade de rir nele, sobre ele. essa situação era vista como um alívio cômico, e não estou dizendo isso à toa. Este clipe do ano 2000 é de um programa chamado Get a Life, e apresenta o personagem principal, Chris Patterson. Deixe-me dizer isso da forma mais precisa possível. Você tem 30 anos. Ainda mora com seus pais. Está perdendo o cabelo e é estúpido. Eu acho que dessas ofensas aqui, com certeza, você está perdendo o cabelo foi a pior. Isso é uma ofensa cabal para qualquer homem. Seja ele extremamente bem sucedido, seja ele extremamente mal sucedido. Porque o cabelo tem uma potência simbólica. Deixem aí nos comentários. Vocês acham que um cabelo tem uma potência simbólica? Eu acho que o cabelo tem uma potência simbólica. Particularmente, tá? O cabelo, obviamente, tem uma potência simbólica para o homem. Existem três coisas que transformam o homem num homem nos dias de hoje. Três coisas. Essas três coisas, caso você fale em alguma delas, você pode ser destituído da sua função de homem. A primeira. Calma, calma, calma. A primeira. Você ter cabelo. Ainda mais na era do implante. Se não tem dinheiro, bota peruca. Não sei as outras duas. Você ter cabelo é. Deixa eu pensar, cara. Dirigir. Ou pelo menos ter uma carta, saber dirigir. Acho que isso é básico. Isso é assim, é uma condição sine qua non de todos os homens. Quaisquer que seja
Qualquer que seja a orientação sexual dele, ele tem que ter cabelo e saber dirigir. Beleza? E eu acho que, de certa maneira, todo homem tem que, em algum modo, estar inserido dentro da cultura de academia. Isso hoje em dia é a condição. Talvez lá para a década de 80, a condição fosse diferente, tá? A condição para ser homem na década de 80 muito provavelmente era ser heterossexual, ter um carro e começar ou ter um emprego estável, certo? Ou a possibilidade de você ter um emprego estável. Hoje em dia, essas coisas já foram embora. Porém, o cabelo é fundamental. Na década de 80, ter cabelo era sinônimo que você era de boa. Você vê que o cara aqui, ó, ele era careca. O que invalidava ali, o que piorava a condição dele, né? Porque ele era de boa e era careca. Porque ou você é de boa ou você é careca. Isso aqui era uma abominação. No entanto, acho que é só isso. Essa cena não soa exatamente a mesma em meados dos anos 2020. É bastante comum hoje em dia ver homens na faixa dos 20 e 30 anos morando em casa. Na verdade, no ZEUA, 55% dos homens de 18 a 30 anos ainda moram em casa. Na Austrália, Ô, louco, achei até uma proporção razoável de homens que não moram em casa. 45% é uma boa proporção. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre a grande dificuldade da gente conseguir, nos dias de hoje, com as atuais condições econômicas, financiar até mesmo uma casa. É caríssimo, é um valor exorbitante. esse número gira em torno de 54%. Olha Algo só. sobre o qual as pessoas brincavam em filmes ou na TV há 25 anos é basicamente a norma hoje em dia para os homens. As mulheres estão se saindo melhor nesse quesito, com menos delas morando em casa, mas também estão se saindo melhor na educação. Nos últimos anos, essa questão ganhou destaque e fez muitas pessoas se perguntarem: por que os homens jovens estão ficando para trás? Porque a gente se acomodou. Só por isso. Porque, de certa maneira, naquele tempo, era um valor social você sair de casa e as mulheres, em geral, elas dependiam dos homens por conta de uma ordem estrutural da sociedade para sobreviver. Então, era uma norma instituída que as mulheres fossem removidas das suas casas por um homem bem-sucedido. Então, as mulheres que vissem ali o caso do cara lá do Get a Life, o que elas falariam? Ô, amigo, para. Chega. Fica longe de mim. Para. Fica longe de mim. Para. Para. Ei. Para. Se afaste imediatamente de mim. Saia imediatamente do meu perímetro. Era isso que ela falaria para ele. Você é uma piada para mim. Você é a maior das piadas de todos os tempos. Por quê? Porque você não tem nenhum tipo de perspectiva de futuro. Você não é homem, você não tem um carro. Você é careca, mas não trabalha. Ora bolas. Hoje em dia o único problema é ser careca. Certo? Então, assim, saindo desse mar de pensamento, o que acontece é que a gente tem que os homens estão ficando para trás pelo fato de que as mulheres não colocam como critério, não como um critério maioral, que os homens saiam de casa e a sustentem. Coisa que antigamente fazia. E, de certa maneira, existe uma certa busca para que dos homens, para procurar mulheres. Isso é natural, para procurar, na verdade, cônjuges. Então, se o cônjuge não coloca como barreira de entrada
ter uma casa, ter um emprego e etc., então os homens não vão ficar acomodados. Por quê? Porque hoje em dia não é o homem que sustenta mais a mulher. Hoje em dia a mulher consegue se sustentar. E ainda melhor do que se um homem estivesse sustentando. Então acho que isso que é a causa. Não faz muito tempo que os homens tinham uma vantagem clara na sociedade americana. Mas hoje em dia, uma história diferente está surgindo. Homens e meninos estão ficando para trás. Os meninos não estão apenas ficando para trás em relação às meninas, mas estão ficando para trás em termos absolutos em relação às gerações anteriores de meninos. Se um grupo está ficando para trás na sociedade, não dizemos a eles para se recomporem sozinhos. Gastamos bilhões de dinheiro em instituições de caridade financiadas pelos contribuintes e grupos de reflexão para tentar descobrir o que está acontecendo e tentar trazê-los conosco nessa jornada. Isso não está acontecendo com os homens. Eles não têm um emprego estável, uma esposa, uma cerca branca ou pequenos ratos de tapete correndo pela casa. Muitas vezes, eles tentam seguir o estilo de vida dos pais, mas isso simplesmente não funciona. Parece que em algum momento eles erraram. Eles pensam... Sim, até porque o estilo de vida dos meus pais é literalmente ficar... Dos meus pais não, né? Porque o meu estilo de vida é diferente. Mas o estilo de vida dos pais da grande maioria dos homens é ficar o dia inteiro em casa, sem fazer porcaria nenhuma, e não ter nenhum tipo de perspectiva de futuro e ficar ali sendo um red pill shed giga-based. São consigo mesmos. Eu engasguei, fiquei preguiçoso. Mas será que a culpa é mesmo deles? Ou é um sistema falho? Aspas. Eu odeio quando alguém tenta culpar o sistema. Geralmente o sistema é um conjunto de indivíduos. Se o sistema ele é um conjunto de indivíduos, então você culpar o sistema, você está se culpando. Porque sistematicamente tu pertences ao sistema. Que há muitos meninos e homens que ficaram para trás e que precisamos ser capazes de pensar sobre a desigualdade de gênero em ambas as direções. Uma coisa que torna isso difícil é que as mudanças foram tão rápidas, tão velozes que é difícil atualizar nossas crenças para corresponder aos novos fatos. É um pouco como as agulhas de uma bússola girando. De repente, o norte é o sul e o sul é o norte. É realmente muito desorientador. Mas está claro que, pelo menos em algumas medidas, os homens estão ficando para trás, principalmente nos campi universitários. Isso reflete o fato de que os meninos estão atrás das meninas em todo o sistema educacional. Então isso quer dizer que os homens são mais burros do que as mulheres. Isso é uma constatação óbvia. Acho que isso é uma das maiores obviedades que já foi estabelecida pelo homem. Os homens são efetivamente mais burros do que as mulheres. São. Por uma questão de testosterona. A testosterona, ela atua no sistema límbico com uma grande propulsora, ou seja, alguém que te joga para a impulsividade. Então você, Shed, giga-based, as tantas, você tem mais testosterona do que uma pequena garota intelectual da sua faculdade. O que significa que, dadas as mesmas condições de alimentação, educação, contexto de vida, não tem como você comparar alguém que fez uma escola pública no Brasil e teve uma educação de precária qualidade, uma menina, por exemplo, com um cara que fez, enfim, a melhor escola do Brasil, um colégio Bandeirantes da vida, e teve uma alimentação maravilhosa. Não tem como você comparar essas duas coisas. São duas coisas abominavelmente incomparáveis. Sendo assim, comparando dois indivíduos comparáveis, uma menina tem uma tendência maior de ser mais inteligente do que o homem, pela atuação da testosterona no sistema límbico do homem, que faz com que ele fique mais impulsivo, mais impaciente e menos propenso a derramar tempo em atividades de cunho intelectual. Não estou falando que os homens sejam incapazes ou que os homens não façam essas atividades.
Mas quando a gente compara com mulheres do mesmo nível, eles são piores, por uma questão de uma obviedade biológica que já foi descoberta, tá? Alunos com melhor desempenho acadêmico no ensino médio, medidos pelo GPA, são meninas, e 2/3 dos que estão no final são meninos. Não é só no ZEUA. Se olharmos para os 20 países economicamente mais avançados do mundo, há uma diferença média de 13 pontos percentuais na proporção de homens e mulheres jovens com diploma universitário, sendo Cadê o Brasil aqui? Cadê o Brasil? que as mulheres Cadê o jovens Brasil? têm muito Cadê o mais Brasil? probabilidade de ter um diploma universitário, e em alguns países, a diferença é muito maior. No ano passado, em um artigo do Wall Street Journal intitulado "Os jovens americanos estão ficando ainda mais para trás", a jornalista Rachel Wolf decidiu acompanhar uma família de 6 pessoas, os morenos. No geral, uma família normal. O problema é que, enquanto sua única filha se formou recentemente na faculdade de administração e ficou noiva, seus 3 irmãos, já adultos, ainda moram com os pais nos quartos de sua infância. Quando o pai foi questionado sobre a situação, ele declarou: "Algo está faltando aqui. Nós os amamos. Amamos tê-los por perto, mas não é assim que você constrói sua vida." Sabe o que tá faltando aí, amigo? Briga! Destruição, necessidade, projeto. Se os seus filhos tivessem um projeto de vida, eles teriam uma data marcada para sair daí, porque existe uma intersecção entre o seu projeto de vida e o projeto de vida dos seus filhos, que não consegue se desenvolver numa mesma moradia. Aspas. Fim da citação. Quando perguntaram a um dos filhos, Daniel, se ele Olha a compartilhava carinha dessa preocupação, dele, olha a ele carinha disse: dele. "Eu me sentia tão perdido. Nada O real." cara tem um jeitão de brasileiro, né? Olha só o jeitão de brasileiro dele. Que coisa, olha que brasileiro, olha que brasileiro. Vamos lá, eu me senti tão perdido. Nada realmente está me parando. Só eu mesmo, ficando no meu próprio caminho. Assim, é o grande problema de todo mundo, né? Hoje em dia, dessa matriz de procrastinação que a gente vive, eu não vou ficar repetindo a papagaiada de desenvolvimento pessoal. Se você for de desenvolvimento pessoal, você pode se degenerar deste canal, porque aqui você não é bem-vindo, tá? Aqui você não é bem-vindo. Aqui você jamais será bem-vindo, certo? Aqui você jamais será bem-vindo, porque o seu argumento, eu já ouvi ele pelo menos 300 vezes. Porém, este sujeito aqui, de certa maneira, ele tá vivendo o que a gente tá vivendo, né? Claro que é o título do vídeo, né? A crise dos homens contemporâneos, é óbvio. Mas vamos ver o porquê, né? Vamos ver o porquê. Eu tô falando demais aqui. Esse vídeo de reação não tem que ser tão reativo assim, eu imagino. Mente está me impedindo. Sou apenas eu mesmo no meu próprio caminho. Aspas. Fim da citação. Para Daniel, muito disso tinha a ver com a perda de conexão com seus amigos, que o levou a abandonar a escola e ficar sem rumo. Um estudo de 2021 do Survey Center on American Life descobriu que apenas 26% dos homens relataram ter 6 ou mais amigos próximos. Em 1990, eram 50%. Tá, mas eu não entendi o que isso tem a ver. 5%, e em 2021, aqueles que não tinham amigos eram 17%. Em 1990, eram 3,4%. 4%. Esse é um Então aumento. isso significa que ter amigos vai te jogar pra fora de casa? É que hoje em dia o amigo tá no Discord, cometendo abominações contra cachorros. É isso que o amigo tá fazendo. É isso. Eu acho que as pessoas não ficaram com menos amigos. A modalidade de viver a amizade mudou. De 500% em homens sem amigos desde 1990. Pesquisas também mostram que as mulheres tendem a investir mais em manter suas amizades do que os homens. Não existe ambiente com maior falsidade do que um conjunto de amigas femininas, cara. Do que um conjunto de meninas em conjunto. 50 meninas em um mesmo grupo de amigas não vale em termos de lealdade a um bom amigo no mundo dos homens. É claro, em termos de modalidade feminina, as meninas vão ter mais amigas, em quantidade. Mas me parece que em qualidade os homens vencem. Nesse sentido, claro.
Tanto, as taxas Eu mantenho a minha posição de que os homens são inferiores às mulheres. de amizade feminina tendem a ser maiores. Mas, embora o Co possa ter feito muitos homens se afastarem, incluindo Daniel, algo mais está acontecendo aqui. O Co não fez com que todos os homens começassem a ficar para trás e também não da mesma forma. No ZEUA, a porcentagem de homens que moram na mesma casa entre as idades de 25 e 34 anos praticamente dobrou desde a década de 1980. Então, o que está acontecendo? Bem, o aumento dos preços das casas é um fator óbvio no Ocidente. Portanto, há menos vergonha em viver em uma casa geracional, mas é mais profundo. Como se ninguém tivesse falado, né? Como se ninguém tivesse falado. Independentemente da afiliação, o consenso mais amplo nos últimos Ei, você, se inscreve aqui no canal, cara. Eu quero chegar em 60 inscritos até o final do ano. 60 inscritos é a meta desse canal. 60. 60? Não. 60. 60? Não. 60. 60? Não. 60. 60 inscritos é a meta deste ano. 3 a 5 anos parece ser que 60? setores Não, tradicionalmente 60. dominados por homens, como a manufatura, estão encolhendo, enquanto os setores de serviços estão atingindo recordes históricos em todo o mundo. E esses setores são aqueles em que os homens não são convencionalmente treinados para se destacar. A realidade estatística coloca os homens jovens em desvantagem. E isso não é tudo. Tradicionalmente, as áreas dominadas por homens costumam aceitar mais as mulheres. No fim das contas, isso é uma coisa boa, mas isso cria uma concorrência extra para os homens. E as mulheres que procuram um emprego ou até mesmo uma carreira estão descobrindo. Eu acho que isso acontece dentro de um ambiente cuja propensão do trabalho seja intelectual. Porque se o trabalho não for intelectual, se o trabalho for força bruta, pelo mesmo motivo que os homens são mais burros que as mulheres, eles são mais fortes do que elas. Por causa da testosterona, da massa muscular, da estrutura óssea, de todos os fatores biológicos. Quer você queira aceitar isso ou não, a biologia ela existe, certo? As variações genéticas existem. E as variações morfológicas entre os sexos, derivadas dos hormônios produzidos nas gônadas e guiados pelo hipotálamo, existe. Então, o estrógeno é diferente da testosterona, apesar de serem hormônios esteroides. Então, levando isso em consideração, os homens têm uma tendência de vencerem em trabalhos manuais, em trabalhos que requerem força bruta, em trabalhos que requerem violência, em trabalhos que requerem todos esses aspectos que a testosterona torna que os homens que torna possíveis, né? Todos esses aspectos que a testosterona torna possível, ok? Mas me parece que ele pode estar falando aqui de trabalhos que são intelectuais, como, por exemplo, um engenheiro, etc. Não é um trabalho que requer uma atividade que não seja intelectual. O engenheiro não precisa ir lá e pegar vigas. Não. Não existe essa necessidade dentro do trabalho de engenharia, creio eu. Descobrindo que existe um mundo totalmente novo lá fora. Acontece que funções tradicionalmente ocupadas por homens agora estão sendo oferecidas às mulheres. Aqui estão 3 do seu lado, Gary Harper. Esta trabalhadora do ferro construiu uma Olô. carreira de sucesso. Eu adoro o trabalho físico. Você pode encontrar Adrienne dado a 9 metros do chão. Nossa, mano, eu fui botado pra mamar aqui agora, hein? Cara, que absurdo. Que o meu argumento biológico veio por água abaixo de acordo com essa rede de televisão aqui. Soldando e usando uma britadeira Louco. manual. Ela Olha. até trabalhou para a mesma empresa durante 2 gestações. Eles foram muito solidários. Trabalhadores do ferro são apenas um dos muitos campos que agora tentam recrutar mulheres. O setor acaba de anunciar novos benefícios de maternidade remunerados. Elas ganharão um bom dinheiro, mas terão Novos benefícios de maturidade. A mulher tá lá literalmente segurando uma britadeira grávida. Estes são os benefícios. ótimos benefícios para acompanhar. Então, elas terão seguro-saúde e plano de aposentadoria. No mundo do namoro, as coisas também estão mudando para os homens jovens. Quando o assunto é namoro, para muitos homens da geração Z, Bom, antes da gente continuar, eu amo a minha namorada. eles podem praticamente dar adeus a isso. No ZEUA, por exemplo, durante as décadas de 1970 e 1980, Antes da gente continuar, eu não vivo sem a minha namorada. a porcentagem de homens que não eram casados aos 40 anos estava na casa de um dígito. Mas em 2021, esse número havia disparado para 28%. É porque isso é óbvio, né? Quem casa quer casa. Se o cara não consegue comprar uma casa, então ele não vai casar.
Não dá pra morar junto com seus pais, fazer um intercoito humano com aqueles que são seus progenitores escutando. Não dá pra você ser um progenitor, ou melhor, emular a forma como se torna-se um progenitor com os seus progenitores compartilhando o mesmo espaço do que o seu. Isso é uma impossibilidade moral até, né? À medida que os jovens lutam para se destacar na vida, eles tendem a parecer menos atraentes para muitas mulheres. Dizem por aí que as jovens simplesmente não conseguem mais encontrar um bom homem, então muitas desistem de namorar completamente. Mas a cultura também mudou. De acordo com o Washington Post, o movimento Me Too de meados da década de 2010 fez com que os homens ficassem relutantes em abordar mulheres na vida real por medo de serem vistos como uma ameaça. Vamos falar sobre o fenômeno consistente de homens que não abordam as mulheres quando elas estão fora, no café ou no local de trabalho. Porque isso sempre foi creepy pra caralho. Essa foi a real. Tipo, oi, tudo bem, gatinha? Quer sair comigo? Se você for ver, quem faz isso são idosos esquisitos. Idosos esquisitos fazem isso com uma frequência violenta contra as mulheres. Acho que é apenas uma praga na sociedade que está afetando as jovens mulheres de hoje que querem ser abordadas e que querem um pouco de atenção. Na faixa etária de 18 a 25... Oi, tudo bem? Você quer sair comigo? Não, não estou falando pra ela. Pare. Eu abordei a minha namorada. Não estou falando pra ela. Isso foi extremamente infortúnio. anos, cerca de 50% dos homens... Pronto. Oi, tudo bem? Você quer sair comigo? Sai daqui, nojento. Jovens dizem que nunca abordaram uma mulher, nem uma vez, nem nunca. Agora, Caralho, quantos? Ó. 60. Cara, que absurdo. os homens jovens dizem que nunca abordaram uma mulher, nem uma vez, nem nunca. Agora, quando perguntados por que não conseguem encontrar esse desejo, a maioria deles expressa que não quer ser visto como um babaca ou ser acusado Ó, ser um creepy. de assédio sexual após todo esse movimento. Eu também, que aconteceu. Dito isso, ouvi Mas esse cara aqui é um creepy, tá? Com todo o respeito do mundo, mas este homem aqui é um creepy. Esse cabelo aqui não combinou com ele, cara. Acho que esse cabelo aqui dificilmente combina com alguém que não esteja nos anos 80 e fazendo sucesso com uma banda de glam rock. Ou algum tipo de grunge, punk, qualquer tipo de música desse tipo. vi muitas histórias sobre como os homens jovens se comportam por aí e eles realmente não estão se ajudando. O que é isso? Eu só fui de um caso de garoto conhece garota para uma destruição infernal. Um cara no posto de gasolina veio até mim. Ele estava fumando um cigarro, soprou a fumaça na minha cara e disse: "Eu realmente quero sair com você hoje à noite." Porra, mas é isso, esse cara é um creepy do caralho. Oxi. Esse cara é um creepy por definição, ele é um psicopata. Oi, tudo bem? Assoprando a fumaça mais desagradável de todas. Assoprando ali um composto de, enfim, enxofre. Eu esqueci o nome do composto. Horrível. Terrível. Claro que esse cara é um creepy. Esse cara é um creepy. Eu disse: "Ah, Então, como a maioria das coisas, há dois lados nisso, reduzidos apenas a aplicativos de namoro. Mas aí você pode simplesmente não fazer isto, né? Você pode simplesmente chegar e falar: "Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu vi que você estava esperando aqui no posto e eu te achei legal, bonita. O que você faz da vida? Massa. Te achei bonita, só isso. Desculpa por ter te ofendido. Me desculpa, por favor, por ter te ofendido. Eu te achei bonita, me desculpa. Me desculpa, por favor. Para. Para. Eu falei que eu te achei bonita, eu sou um creepy. Por favor, para. Não, mano. Não dá problema isso, não. Jamais. Isto, na verdade, é bom. Se você for bonito, claro. Agora, se você chegar assim... Aí fuck you, né, mano?
namoro, os homens tentavam a sorte em busca de companhia lá. Infelizmente, tem sido um jogo difícil. Cada mulher recebia milhares de combinações. Embora não seja incomum um Por que homem isso é um jogo passar difícil? dias deslizando o dedo e não receber nada, como última camada em um sanduíche de infortúnio, há também uma Porque, de polarização novo, a questão da testosterona, uma questão de como funciona a forma como o homem se sente atraído, e uma outra forma como a mulher se sente atraída. A mulher geralmente se sente atraída por narrativas, e o homem se sente atraído por imagens. Então, a mulher ela precisa se sentir segura. O erotismo feminino ele leva em consideração outro ciclo, certo? Então, não faz sentido. É claro que os homens não terão tantos likes, a não ser que seja um cara absurdo, a não ser que seja um cara, enfim, impressionante. Este cara que é impressionante vai levar. Só que aí você vai lá e você coloca literalmente a descrição mais banal e imbecil já criada pelo homem. Ah, eu amo anime, eu amo anime. Ah, eu sou incel, eu sou red pill. Ai, meu Deus, eu jogo futebol. Nossa, o Santos é demais. Você coloca isso, 800 outros caras colocam isso. O erotismo feminino ele é narrativo, então muitas narrativas juntas não geram valor, não geram uma questão de interesse sexual. Então é claro que não haverá o like. Juntando a isso, haverá ali também uma capa da gaita horrorosa, né? A pior das capas de gaita, uma capa de gaita acneica, uma capa de gaita que parece fedida, uma capa de gaita que ela é desagradável aos olhos, tudo aquilo que eu não sou. Então, assim, existe dentro deste jogo de atração feminino, masculino, nos aplicativos de namoro, uma assimetria entre aquilo que é expectativa dos homens, entre aquilo que é expectativa das mulheres, entre aquilo que é a forma como estas expectativas se relacionam e conseguem elaborar uma realidade. Então, o grande problema nos aplicativos de namoro é a forma de apresentação dos próprios homens. Ou até mesmo o que estes homens vêm fazendo fora do aplicativo. Não adianta nada você não ter uma vida fora desse ambiente sexual. Não adianta nada você ter uma vida que seja exatamente aquela vida programada para você, que é absolutamente normal. Por exemplo, eu trabalho como técnico de TI das 7 até as 7 da noite, aí depois eu vou na academia e assisto vídeos do Renato Cariani. Desculpa, cara, mas assim, você não tem uma vantagem com relação a outra coisa. O trabalho você não consegue mudar, porque isso é uma obviedade, né? Você precisa trabalhar, você está no sistema capitalista de produção, e você muito provavelmente precisa se sustentar sua família. Ou melhor, né? Como a gente está falando de homens que moram na casa ali, comprar ali sua skin do Fortnite. Mas assim, você pode procurar outros interesses, você pode ler livros, você pode procurar câmeras, você pode assistir filmes, você pode gostar de mouses, você pode ser uma pessoa mais interessante do que aquilo que a agenda cotidiana propõe. Se você é exatamente aquilo que a agenda cotidiana propõe, meus pêsames, meu querido. Não tem como você pegar e você conseguir qualquer tipo de encontro no aplicativo de namoro. Por que você não consegue nenhum encontro? Porque você provavelmente não é bonito e porque você não é interessante. Você não consegue nem chamar a atenção da mulher por ser deveras bonito e você não consegue nem deixar esta mulher com acesso sexual, ou seja, com tesão. Por quê? Porque você não tem narrativa. Falta narrativa na sua vida que faça com que você consiga conquistar melhor as mulheres, respeitando o que configura o seu ciclo de desejo. São políticas se formando entre os gêneros. A geração Z, homens mais conservadores, mulheres mais liberais. O resultado final é um conflito silencioso de gênero entre os jovens, e mais homens jovens acabam ficando solteiros do que nunca, mesmo os homens que estão se saindo melhor. Acho que os homens conservadores são um mecanismo de defesa contra as mulheres, que vão procurar sempre homens mais bonitos do que eles, e aí você fica com homens que são horrorosos, se dizendo conservadores.
Aqueles que estão fora de casa, possivelmente casados e construindo famílias, ainda enfrentam problemas notavelmente semelhantes. Como Richard Rives coloca, a sensação que muitos homens jovens têm é de não ter certeza de que são necessários ou de que serão necessários para suas famílias, suas comunidades e a sociedade. Mas só que eles não têm essa certeza porque eles não são, né? O pai deles substitui eles quando eles chamam atenção. Fim da citação. Ambos os grupos estão lutando mais do que nunca para encontrar uma força motriz, para encontrar significado. Eles estão perdendo o senso de propósito. Por volta de 2016, o diálogo em torno dos homens jovens e a perda do senso de propósito começou a ganhar força no mundo ocidental. A expressão mais famosa disso foi a confusão sobre por que figuras como Jordan Peterson e Joe Rogan se tornaram repentinamente populares entre os jovens. Uma década atrás, essas personalidades online preencheram uma lacuna que era rotineiramente esquecida como público-alvo: modelos masculinos para os jovens. Goste ou não, as esferas online que eles criaram forneceram orientação para os jovens que se encontravam sem rumo. Você vê que aqui tem um monte de bons comentários, né? Aqui tem um cara que disse que não entendeu. Em um mundo em rápida mudança. A conversa assumiu um tom mais acadêmico em 2022, quando Richard Rives publicou suas descobertas em seu livro Boys and Men. Ele destacou uma disparidade que ele teve que pesquisar para acreditar. Ao mesmo tempo, Eu não sabia que precisava de um especialista para falar sobre esse tipo de coisa. Outro autor, Scott Galloway, começou a viajar pelo país com uma mensagem semelhante. Sua ênfase, porém, estava na educação posterior, no emprego e no namoro na idade adulta. Em um podcast de Chris Williamson, as estatísticas abertas que ele compartilhou foram bem reveladoras. Tenho amigos que têm 2 filhas e um filho. E estou dizendo isso metaforicamente, mas falando de forma vaga. As filhas na PEN, as filhas mais novas trabalhando em uma empresa de relações públicas em Chicago, e o filho está no porão delas fumando cigarro eletrônico e jogando videogame. Rapazes, de 7 a 10 alunos do ensino médio ou meninas. Para cada homem formado na faculdade nos próximos 5 anos, haverá 2 mulheres formadas na faculdade. 93% dos atiradores em massa são homens. 3 vezes mais probabilidade de overdose. 4 vezes mais probabilidade de cometer suicídio. 12 vezes... Por causa da testosterona. vezes mais probabilidade de serem presos. Eles se saem... Há desorganização, há uma concorrência que é até desleal, porque as mulheres são mais eficientes dentro do mercado de trabalho. Os homens são autodestrutivos, muitas vezes. Isso não é negativo, mas isso faz com que haja uma tomada de empregos, principalmente nas empresas grandes, e ainda mais pela agenda das empresas, que vai procurar mulheres, que vai procurar outras pessoas que não sejam homens para se defenderem como liberais, como empresas modernas e etc. Existe essa questão também. Mais mulheres são aceitas nas universidades americanas, né? No Brasil o sistema de entrada é diferente, mas mais mulheres são aceitas nas universidades americanas, mais mulheres são aceitas nos empregos, mais mulheres conseguem usufruir de coisas que outrora os homens usufruíram, porque as empresas têm uma permeabilidade maior a elas. Simples assim. As empresas aumentaram a sua permeabilidade às mulheres e diminuíram a sua permeabilidade aos homens. Então, os homens que entram nas empresas necessariamente têm que ser homens muito mais bem capacitados do que as mulheres que entram. Porque as empresas estão querendo reverter quadros de funcionários que representam estruturas machistas. Não estou sendo partidário aqui, mas eu estou repetindo uma coisa que a empresa muito provavelmente pensa. Nós tínhamos aqui uma política que era oposta à cultura woke, à agenda woke. O que aconteceu? Precisamos reverter isso para que a gente fique boa na praça e a gente não tenha uma diminuição violenta de lucros. Então a gente vai contratar um monte de mulheres, vai contratar menos homens, vai demitir homens que são ineficazes no trabalho deles, e a gente vai lucrar mais porque mais pessoas vão achar que nossa empresa é melhor, porque nós estamos contratando mulheres e nós estamos tentando reverter preconceitos. Isso acontece, isso é um fato, tá? Então, tem uma questão das próprias mulheres, que têm maior capacidade de executar tarefas complexas, porque elas são mais organizadas do que a gente.
porque elas não têm testosterona, mas existe também uma maior permeabilidade das empresas. Pior em lares monoparentais. Por alguma razão, as meninas têm os mesmos resultados em lares com 2 pais do que com um único pai. Temos mais lares monoparentais. Nosso sistema educacional é tendencioso contra os homens. Homens com comportamento ajustado ou meninos com comportamento ajustado têm 2 vezes mais probabilidade de serem suspensos pela mesma infração do que uma menina. 2/3 a 80% de todos os professores Aí primários você vai ver a infração, espancar pessoas. e secundários são mulheres e, compreensivelmente, elas vão defender as meninas que elas veem como sendo. Galloway também explica que a falta de atenção ao controle dos impulsos em homens jovens beira a negligência criminosa. Além disso, de acordo com Reeves e Galloway, essa falta de foco praticamente garantiu que, em um sistema de igualdade de oportunidades entre os sexos, colocar um rapaz de 18 anos ao lado de uma moça de 18 anos para uma candidatura a um emprego ou faculdade coloca os homens em desvantagem imediata. Claro, óbvio. Sim, o delta que eu vi é impressionante. O delta que eu vi é de 2 anos. Mas mesmo se você pensar em 2 anos, basicamente, se você tem 2 pessoas de 18 anos se candidatando a uma faculdade, a de 18 anos está competindo contra a de 16. Então imagine que você está no 10º ano se candidatando a uma faculdade e todas as meninas estão no 12º ano. É isso que estamos enfrentando agora. A disparidade dobrou o número de pais que ficam em casa, o que pode não parecer algo totalmente ruim no papel, mas há muitos homens que não estão felizes com sua situação. E em busca de respostas, abre-se a porta para influências preocupantes de gurus online. Que é o grande problema de vários mecanismos de divulgação, não vou citar nomes, dessa infraestrutura que é excludente como eu posso dizer, né? Que gera uma explicação para essa diminuição de abertura e de permeabilidade do mercado para os homens. Mas, assim, isso é uma tendência natural, um mecanismo de defesa desses homens. Não era incomum ver homens mais jovens, casados ou não, sendo instruídos a reivindicar a masculinidade por meio de casos extraconjugais, maus tratos a parceiros e cônjuges e até mesmo abandonando responsabilidades tradicionais. Outras pessoas quando as coisas não vão bem para eles. E então, o que as sociedades mais violentas e perigosas têm em comum? Todas elas têm um número desproporcional da pessoa mais perigosa do planeta, um homem jovem, quebrado e solitário. E estamos produzindo muitos deles e não conseguimos nem ter uma conversa honesta sobre isso. Política de emprego. Primeira coisa que você faz, tirar essa obrigatoriedade do cara de trabalhar ou 6, ou 8, ou 12 horas por dia. Políticas de emprego flexível. O cara tem que conseguir trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Trabalha por hora, sai a hora que ele quiser. Vai receber por hora. Sem nenhum tipo de prejuízo. Porque um cara vai querer ficar 1 hora, outro cara vai querer ficar 3. Os dois, ou melhor, um vai querer ficar 3, um vai querer ficar... Enfim, você vai ter mais oferta de emprego para mais homens. Você tendo mais oferta de emprego para mais homens, você vai ter mais homens ocupados e construtores. Você tendo mais homens ocupados e construtores, você consegue ter uma sociedade muito mais bem-aventurada nesse sentido. Você consegue ter uma sociedade que absorve muito mais essa força produtiva recalcada. Agora, se você vai lá e você cria essa política de emprego excessivamente rígida, excessivamente competitiva, excessivamente excludente, que o homem ele já tem uma barreira de entrada muito grande e o custo de oportunidade dele também é muito alto, ou seja, ele perde muito por estar naquele emprego, então esse cara vai ficar desempregado. E esse cara desempregado ele é problemático, ele é um problema para a sociedade, porque ele está ali ruminando coisas na cabeça dele que são destrutivas da ordem social. Porque no momento em que você começa a evangelizar os homens jovens, no momento em que você é visto como, entre aspas, a favor dos homens jovens, a suposição natural é que isso significa que você é anti-mulheres, porque, reconhecidamente, há alguns caras por aí no TikTok alegando essa dicotomia horrorosa, horrível. Estar tentando dar confiança aos homens, o que é basicamente uma misoginia velada. Sim, referindo-se às mulheres como vadias e você tem que assumir as vadias e tem que sair por aí, fazer minhas aulas por Sim, as $49 por mês e você receberá o dinheiro e colocar... Eu vi um vídeo de um cara que chamava uma mulher de bagulho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, cadê? TikTok bagulho. TikTok bagulho. Cadê? Trair o bagulho.
trair o bagulho. Ó, como trair o seu bagulho sem se sentir culpado. Mano, as ideias, velho. Olha isso. Mano, hoje eu vou explicar um pouco como você traz seu bagulho sem ficar se sentindo culpado por isso, tá ligado? O pessoal acha que é só começar... Mano, hoje eu vou explicar um pouco como você traz seu bagulho sem ficar se sentindo culpado por isso, tá ligado? O pessoal acha que é só começar a trair, foda-se, que você vai, tipo, se desvincular, mas não é sempre assim, tá ligado? Às vezes você, querendo ou não, acaba se sentindo um pouco culpado Olha no isso, início, tá mano. ligado? Tipo, pode ser brincadeira, Mano, mas. muita gente pediu pra eu Mas deve ter comentar um algum pouco sobre doente sobre mental. o que aconteceu aqui, tá ligado? Do CEO que foi... Mas deve. Puta, eu sou um robô, velho. Pera aí. Mas deve ter algum doente mental que leva isso a sério, ó. Com certeza deve ter algum doente mental que leva isso a sério. Esse é um dos tópicos que o pessoal mais me pergunta e eu acho que é o principal que eu vejo todo mundo fazendo tudo errado, tá ligado? Por quê? Porque tem uma visão muito errada, tipo, desse assunto e o pessoal acha que você tem que tratar o bagulho mal em público, As ideias. tipo, Tratar o escrotizar, bagulho mal, zoar, cara, o enfim, bagulho. pagar de putão. Sendo que se você realmente quer ter um relacionamento saudável, que você vai conseguir depois futuramente trair seu bagulho, vai conseguir sair, vai conseguir zoar. Se alguém, tipo, falar algum boato pro seu bagulho, O cara alguma chamou as coisa, você vai mulheres conseguir de manipular. bagulho, Uma mano. coisa que eu acho muito curiosa é quando algum bagulho... Mano, tem uma coisa Aliás, eu amo minha uma namorada. coisa que eu Ela acho jamais muito será um curiosa é bagulho. quando algum bagulho chega e fala, Ela é um tipo, ser humano dotada de uma alta dignidade intelectual e humana. Colocarás vadias em suas vidas como Jesus Cristo. Isso que os homens jovens Eu são acho que suscetíveis. vadia ainda é Devemos melhor do que prestar atenção, bagulho. porque quanto mais isso acontece, mais se torna um jogo de perder-perder para todos. No extremo do espectro, há uma crença de que os homens se tornarão obsoletos, mas a maioria das pessoas sãs entende que homens e mulheres precisam um do outro. Ah, isso é muito burro, né? Quem fala que o homem vai se tornar obsoleto. Como se o homem fosse tipo um iPhone. Um bagulho. Temos as características que ambos possuem e ambos são mais do que necessários para uma sociedade funcional. A verdade é que o sistema está falhando e vem falhando há um tempo incrivelmente longo, e em nenhum lugar isso é mais perceptível do que no sistema educacional moderno. Bom, eu acho que depois dele entrar aqui no sistema educacional, aí vai ficar too much o vídeo. Bom, é isso aí, moçada. Hoje eu descobri o porquê eu estou em crise, tá bom? Assistam o nosso curso de introdução à formação do sujeito na medicina e em breve tem novidades por aí. Quando chegar em 60 inscritos, eu divulgo essas novidades, tá bom? Se vocês gostaram do formato do vídeo, deixem curtir aqui embaixo. E quem sabe eu posso fazer uma live pra gente conversar em público. É que falta quórum. Mas eu achei bem legal fazer vídeo de react, assim, tá bom? Me diverti. Boa, boa. É isso aí. Valeu, moçada. Fui!